Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa SEAC, a esse trabalho de preces e irradiações da noite de hoje. Vamos agora informar sobre os trabalhos da SEAC. Começamos com o Evangelho de Acolhimento, que ocorre às segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, na sala 32, e nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30, na sala 35. Nas terças-feiras, também temos o trabalho de preces e radiações no horário das 18h30 às 19h20, presencial, conforme vocês sabem, aqui nesse salão, e também virtual pelo Facebook. Às sextas-feiras, às 19 horas, nós temos a palestra doutrinária, somente de forma virtual pelo Facebook. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas, aqui nesse salão, de modo presencial e também de forma virtual. No subsolo, aos domingos, nós temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz, que ocorre de forma presencial, das 9h30 às 11h30 da manhã. A nossa SEAC está aberta diariamente das 9 às 18 horas, tanto a farmácia, a livraria, o atendimento fraterno, os passes e a SEAB, que é a Sessão Espiritual de Apoio Vibratório, fora outros trabalhos. Todos os horários destes trabalhos estão disponíveis nas nossas redes sociais, bem como nos murais da entrada do nosso prédio, aqui na recepção. Qualquer dúvida, então, o pessoal pode chegar ali na recepção e vai ser informado sobre esses horários. Bom, pedimos nesse instante para aqueles que estiverem com o celular, que possam desligá-lo, colocá-lo no silencioso, de modo que nenhum barulho nos tire a atenção do trabalho de preces e radiações. Conforme vocês sabem, é extremamente importante que a gente possa levar os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, mantendo a vibração em prol dos nossos irmãos necessitados e em prol de nós mesmos. Então, nesse instante, eu convido a todos para que a gente eleve o nosso coração até Deus, agradecendo por termos aqui chegado presencialmente ou virtualmente e pedindo, Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, trazendo as energias necessárias para todos aqueles que necessitam, trazendo o alívio, o conforto, a esperança que viemos buscar. Cuida de cada irmão sofredor nosso, cuida de cada um de nós, com todo o teu amor, e que assim seja. Para a palestra de abertura, neste momento, nós convidamos a nossa irmã Maria Helena Soares para proferi-la, já agradecendo de antemão a presença dela aqui conosco. Então, por favor, Maria Helena, a palavra é tua. Boa noite, queridos irmãos. Sintam-se todos acolhidos por esta casa, por essa paz, essa serenidade que tantos trabalhos oferecem para que todos possam, em algum horário, comparecer. Hoje a nossa reflexão é sobre o livro Ceifa de Luz. É da coleção dos livros de Emmanuel, que foram psicografados por Chico Xavier, e escolhi a mensagem 1, a mensagem inicial deste livro. E tem como título Caridade do Entendimento. Vejam, que título maravilhoso, que palavra maravilhosa, Caridade
Só a palavra já desperta carinho. Então, a sua origem já é amor, carinho. E começa com as palavras de Paulo, que está em Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Vejam, essas palavras nos dizem tanto, né? Três são essenciais, mas, diz ali, ó, a maior destas é a caridade. Aqui já diz, a caridade, da caridade decorrem tantas outras virtudes que são essenciais para o ser humano, que são essenciais para a humanidade. E aí, Emmanuel faz a seguinte reflexão em cima destas palavras. Diz assim: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a independência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não olvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Aqui, o nosso benfeitor já coloca, né, a necessidade que nós temos um dos outros, né? Nós todos estamos interligados por necessidades materiais, por necessidades espirituais. E nós aqui sabemos, né? Nós dependemos na nossa vida diária de quantos serviços, de quantas pessoas, e nós somos úteis a quantos outros também. Muitas vezes, nem de forma prática, mas com nossos pensamentos, com nossas vibrações, com as nossas atenções. Seguindo, diz assim: compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que podemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Vejam, gente, a importância destas palavras, né? A própria segurança, o auxílio indispensável à própria segurança. Mais uma vez aqui enfatiza a importância do outro, né? A importância destas relações, e parece sim, ó, que é nas relações que nós muitas vezes falhamos, né? Falhamos pela nossa incompreensão, pela nossa falta de caridade, porque a incompreensão já é uma falta de caridade. E é aqui que está a nossa base, né? A base de todas as virtudes é neste gesto de amor, porque a caridade é o desenvolvimento do amor, né? E nós só podemos desenvolver esse amor através do exercício desse amor, que é com a caridade. Então, continuando. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista, para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias a cada coração, obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Então, né, os nós é o coração, é a sensibilidade que cada um tem que desenvolver por si próprio, né?
o nosso Criador nos deu essa potência, porque é uma potência que nós temos dentro de nós. É como a sementinha está lá. O que precisamos é cuidar dessa sementinha, deixar essa sementinha germinar e, a partir daí, regar diariamente com as nossas ações. Aqui diz, só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor, nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e, estendendo fraternos braços aos que te respiram, atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoas e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, para quem faz bem a caridade? Para todos nós, né? E, em primeiro lugar, para nós próprios, né? Então, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né, é usado essas palavras de Paulo, que diz, que já fala da caridade, diz assim, ó, necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profetizar, o dom de profecia, e que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Então, em quase todas as mensagens de Emmanuel, né, se faz referência ao amor e à caridade, que é a nossa essência. O amor é a essência, a potência divina que nós temos, né? E aqui o Paulo já diz assim, ó, que todas elas, todas as virtudes, né, elas têm que permanecer essas três virtudes, mas a mais importante delas é a caridade. E a gente sabe que a partir do momento que nós desenvolvemos essa virtude, ela vai crescendo, crescendo e vai abrangendo, né? É como aquele pomar que tu vai plantou, viu crescer e dá prazer olhar para esse pomar, né? Olhar para os frutos. Então, vamos olhar para a caridade, primeiro, né? Ver a importância dela, despertando em cada um. E sempre seremos mais felizes com esse sentimento e com as ações, né? E sempre vão aparecer oportunidades na nossa vida. E essas oportunidades são para nós, né? Somos nós que vamos desfrutar da oportunidade de plantar e colher, né? Então, que fique para a nossa reflexão. Ao iniciarmos essa sessão de preces e irradiações,
convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste, para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo, na sensibilidade da matéria enferma, os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita
e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições, com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, neste momento, os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa.
na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de prova, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino.
Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja um estímulo constante e um exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec,
dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.